Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal do fotógrafo brasileiro em Paris. Eu sou o Leandro Dias e esse é um vídeo muito especial porque vocês vão ver na sequência uma live que eu fiz contando a história desse magnífico monumento, a Catedral de Notre-Dame de Paris, que será agora finalmente reaberta ao público depois desse longo processo de restauração. Então, para você entender melhor a importância dessa catedral para a França e para o mundo, tá? Assistam essa live contando a história de Notre-Dame com detalhes, muita coisa interessante que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Então segue aí a live e espero que vocês gostem. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Queridos, apaixonados por Paris, não é isso? Aqui sim, nós vamos agora encontrar todos os verdadeiros apaixonados por Paris. Bom, vamos começar então, pessoal. Olha, é uma live. Eu me preparei esses dias para a gente fazer essa live. Sinceramente, é impressionante. Notre-Dame é um assunto que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente mergulha, mais a gente percebe que falta estudar ainda mais, conhecer mais. É incrível, incrível o que envolve essa belíssima Catedral de Notre-Dame. É claro que é o seguinte, todo mundo sabe o que aconteceu com a catedral no dia 15 de abril de 2019. Sem dúvida foi um dia marcante para a história, né? Mas eu acredito que muita gente, deve ter visto aquele incêndio como um incêndio de um monumento, talvez não tenham dado a devida importância, né, do que realmente se passou ali, né? Eu fui, realmente foi um dia marcante para a minha vida, né? Eu estive lá e presenciei, e foi um dia realmente que eu me emocionei muito, porque eu percebia que era algo extraordinário, era algo que poderia, sem dúvida alguma, passar para a história. Se a gente realmente perdesse Notre-Dame, né? Se a gente não é, é, conseguisse salvar a catedral, não é? É, era algo que eu acredito que a França inteira iria ficar muito tempo de luto. Então, sem dúvida, é extraordinário o momento crítico dessa catástrofe, né, que aconteceu, que foi o incêndio. Então, o que que acontece? Mas, na verdade, houve um risco de se perder Notre-Dame ainda muito grande, mesmo alguns dias depois, meses depois, tá? Por conta ainda um reflexo desse trauma que aconteceu, né? É, o que acontece porque a estrutura modifica muito, né? A liga ali das pedras que se aqueceu, aquilo ali de séculos, né? E estava realmente muito perigoso de acabar de destruir tudo. Mas mesmo no início da construção de Notre-Dame, aconteceu muitos problemas de construção, sabe? Para vocês terem uma ideia, eles verificaram através de mecanismos lá bem modernos para rastrear toda a Notre-Dame, existem desníveis, tá? Inclusive da fachada, essa fachada aí que vocês estão vendo, que é a fachada principal, né? Existem desníveis ali que já mostram um histórico
que Notre Dame já estava sofrendo, não é, de problemas na sua estrutura. Então, quando aconteceu o incêndio, quando eu vi aquela imagem de o fogo todo dominando o corpo dela, que parecia que estava pegando tudo fogo, mas graças a Deus era só o teto, né? A gente ignorante na época, eu não sabia que era só aquela parte de cima, então você via aquela chama toda que parecia que estava brotando lá de dentro, né? Era algo absurdo. Então eu pensei, bom, aquilo ali se ruir acabou, não é? Porque se você perde uma Torre Eiffel, tá? Que é uma estrutura absurda, ainda eu acredito que é possível reconstruir uma Torre Eiffel. Eu acredito que é possível reconstruir muitos monumentos que são de menores proporções, e até mesmo a Torre Eiffel, que é ferro, não é? Que, enfim, de uma era muito mais contemporânea, nossa, né? Então, eu acredito que ainda não é possível. Mas uma catedral como essa, se tivesse realmente perdido, se ela tivesse vindo abaixo, eu não acredito que jamais ela seria reconstruída. Jamais, certo? Então, isso realmente é algo que marca, porque se nós perdêssemos, nós perderíamos muito provavelmente o maior símbolo da França no seu contexto geral. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam aqui. Vocês vão percebendo com o passar do estudo que nós vamos fazendo aqui de Notre Dame, que em comparação com todos os outros monumentos de Paris, ela está muito acima, porque além de ser um grande monumento em si, não é? Pela sua imponência, pelo seu tamanho, pelas suas dimensões, ela é, sem dúvida, um símbolo muito forte, espiritual, religioso, não é? Então isso, não tenha dúvida que ia causar um dano e que não tem como reparar. Bom, vamos contextualizar Notre Dame, né? Vamos contextualizar. Primeiro, deixa eu colocar aqui também. Então, vocês estão vendo aí, não tem nada a ver com Notre Dame, né? Vocês não estão vendo bem Notre Dame. Na verdade, era um templo ainda religioso, vamos dizer até que é uma igreja, não é? Vamos entender o seguinte, que ainda contextualizando, eu lembro que eu contei para vocês a história de Clovis, né? Que foi o primeiro rei da história da França inteira, de todos os francos, e que ele se converteu, se batizou, né, se converteu ao catolicismo. A partir de Clovis, não é? Tudo se desenvolveu, se desenrolou dentro do catolicismo, da cristandade. E aí, o filho mesmo de Clovis foi quem começou a transformar mais a cidade, posteriormente depois de Clovis, mas no período ainda de Clovis, ele pegou Paris como capital da França, praticamente ali naquele desenvolvimento. Nós estamos falando do século V, século VI, né? No reinado depois de Clovis. Então ele instituiu Paris como capital, e aí o filho dele, Childeberto I, né, que construiu a primeira igreja em Paris, que nem foi essa daí não, tá? Mas, na verdade, o que acontece? Essa igreja aí que vocês estão vendo, ela se chamava Saint-Étienne, tá? Então existia ainda já essa igreja, vocês estão vendo aqui, inclusive, ó, tinha essa parte que era a parte que se realizava o batismo, não é? Tinha vários setores aqui que eram anexos, né, da igreja, mas aqui a gente já vê uma forma de uma construção, não é? Mais modesta, ainda não era de longe nenhuma catedral ainda. Inclusive, Notre Dame não foi a primeira catedral. Mas Paris, enquanto capital, né, precisava de uma grande catedral, né? Então, sem dúvida, ali poderia, inclusive, era um fator que iria consagrar, de certa forma, Paris como capital. Então, vamos entender que nessa época, não é, a visão era completamente diferente. Vamos entender como
que uma capital se formava, não é? Em função, inclusive, já num domínio católico, de um reino católico, não é? Então, tudo se formava em torno da igreja, não é? Então, imagine naquela época ainda você praticamente não conhecer a existência de outras catedrais nem nada, e você perceber que naquela cidade, então, você vai construir algo extraordinário, algo grandioso, né? Sem nunca ter visto nada igual, nada parecido, né? Então, aquilo ali é consagrar, sem dúvida, a Paris como uma capital, e tudo ia começar a girar em torno disso daí, certo? Agora, vamos ver esse processo da construção. 1163, há pouco tempo, quando eu cheguei aqui em Paris, inclusive, foi quando estava completando, eu cheguei em 2012. 2013 estava tendo as grandes festas completando 850 anos de Notre-Dame, né? Então, foi justamente, a primeira pedra foi colocada em 1163 por um bispo da época, né? Maurice Sully, né? Que era o bispo que começou realmente a ter essa visão de que Paris, não é? Isso juntamente com Luís VII, que era o rei da época, eles então conciliaram e disseram, não, a gente precisa de uma grande catedral aqui na cidade para consagrar, como eu disse, Paris como capital, né? Uma capital católica, um centro, né, onde pudesse chamar atenção. Esse que é o grande lance, né? Torre Eiffel hoje chama muita atenção, mas naquela época era a catedral era o chamarisco, era uma forma de justamente impressionar o resto do mundo, as pessoas que passavam por Paris viam aquela catedral. Pensem nisso, né? Você nunca viu nada igual até então. Imagina você ver aquilo ali, uma grandiosidade daquela. Era algo que chamava realmente muita atenção. Bom, depois tivemos então aí, demolimos essa parte, né? Voltando aqui, isso aqui foi tudo demolido, absolutamente tudo demolido, certo? E começou-se então esse processo dessa construção, né? Já com uma outra visão, um outro estilo ali que estava surgindo, né? Um estilo que já era um pouco conhecido, que já existiam em outros lugares, mas ainda nada tão grandioso como o que estava por vir, né? Então, aí, em 1170, pouco tempo depois, a gente já vê aí uma catedral sendo erguida e bem aparentemente já mostrando uma grande construção, né? Depois, em 1177, aí vocês já começam a ver a construção já até o teto. Observem uma coisa, o que se perdeu no incêndio é exatamente isso daqui, isso não foi depois, né, que é essa parte, essa estrutura toda, né, de madeira que se perdeu no incêndio, né, é a original, era a original, então mesmo dessa época, isso aqui depois não foi trocado, praticamente uma boa parte disso aí, né? Apesar que Notre Dame passou sim por outro incêndio, outras situações também catastróficas, mas uma boa parte era original, tá? Eu vou mostrar isso ainda para vocês. Aí, em 1182, eles chegaram a fechar, inclusive aqui, porque como as obras iam devagar, então eles precisavam ainda ter alguns momentos ali dentro da catedral, então eles fecharam ali de forma provisória para seguindo as obras, né? 1182. Aqui ainda uma grande evolução, mais uma grande evolução da obra. Aí você já vê todo o corpo dela. Agora vamos começar a entender também, é muito importante a gente saber localizar bem a catedral, né? Vocês sabem que as catedrais da França, elas todas foram construídas sempre alinhadas com o nascer do sol, o pôr do sol, essas posições são muito importantes, tá?
porque existe um estudo mesmo impressionante. As posições das catedrais na França, não, entre elas mesmo, né, são alinhadas conforme essas energias que eles chamam de energias telúricas, com forças cósmicas, e isso é, acaba sendo uma construção, chama de egrégora, que é esse alinhamento entre as energias telúricas, que são as energias da Terra, não é? Do próprio planeta Terra, com as energias do, dos astros e as energias cósmicas. Então, realmente, isso era um estudo muito bem feito, nossa, uma coisa absurda. E sempre as catedrais, elas são construídas aqui, a fachada principal, elas são voltadas, na verdade, de frente para o oeste, que é onde tem o pôr do sol, e contrário ao leste, que é o nascer do sol. Então, isso é bem interessante a gente até começar a observar isso daqui. Vamos entender aqui a posição de como ela foi construída, para vocês entenderem sempre quando vocês verem ah, alguma coisa da catedral, sempre eles também nomeiam, essa é a fachada norte, fachada sul, leste, oeste. Então isso realmente fica muito marcante. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Então essa aqui é a fachada principal. Tá vendo aqui onde está essa setinha aqui, que é a entrada, que é oeste. Norte está aqui em cima, que é essa daqui, que está voltada mais para o resto da cidade. Nós estamos na Ilha de la Cité. Sul é onde está voltada para o Rio Sena, e as costas aqui dela, né, o fundo dela é leste, tá certo? Então, isso é importante, vocês vão ver que isso tem muitas referências que a gente vai falar aqui, para a gente começar já a entender. Então, as torres dela, só para vocês entenderem, estão aqui na frente, tá? Essa parte aqui da frente, tá bom? Então, pronto. Daqui a pouco eu volto nessa página aqui para eu vou falar outra coisa. Então, eu parei aonde aqui? Espera que deixa eu voltar, Aqui todo o processo de construção que eu coloquei aqui, né? Então, foi 1177, 1182, essa parte que eles estamparam ali, depois abriu, 1208, depois 1220, ainda não tinha a flecha, né? Aqui foi a construção, foi bem no meio da construção, olhem aqui, ó, dos portais, né? Que eu vou mostrar com detalhes para vocês os portais. Tem muita coisa interessante dos portais, tá? 1225, vamos ver se a gente chega já aqui, ó. 1265, na verdade foi 1250, mas aqui já está mostrando com a primeira flecha. Ela era um pouco mais baixa, tá? E não foi a que foi destruída, tá? A flecha que foi destruída agora no incêndio de 2019, ela veio bem posterior, tá? Eu vou mostrar para vocês. Teve um período, inclusive, mais uma vez, que ela ficou sem a flecha mesmo, tá? Nós vamos falar sobre isso. Então, aqui, 1280, certo? 1300. Aqui ela já está quase tomando a sua forma que a gente já conhece, né? 1300, ainda com a flecha antiga, né? 1350, olha, mais uma evolução, e aqui vocês podem observar, já tinha os vitrais, olha, todos os vitrais. Aí ela ficou desse período de 1350 até 1750, quase sem grandes transformações, tá? Só mais transformações internas ali, da decoração, do altar, que eu vou falar depois, tá? 1780 também modificou bem o altar, ó, se você comparar com o altar anterior, você vai ver que tem uma diferença grande, que é essa parte aqui, né? E aí, aqui a gente já observa 1860,
que passou pela Revolução Francesa, né? E aí esse período da Revolução Francesa e a Revolução de 1830 também foram dois baques terríveis para Notre Dame, tá? Que nós vamos falar isso também no meio da live. Aqui ela mudou o piso, ó, certo? E aqui já em 2013, destacando essa data de 2013, que foi quando ela comemorou 850 anos de história, certo? Muito bem. E aqui uma lateral dela, assim, bem bonita também, né? Já, claro, com a nova flecha, né? Nesse período aqui, a flecha, vocês vão ver, ela vai começar um pouco depois aqui, já nesse período aqui, né? Em 1860, é que nós vamos ter já a nova flecha, tá? Muito bem. Então, aqui a gente já tem, só para ter uma ideia, porque na verdade, quando a gente pensa numa construção, né, a gente pensa com início, meio e fim, tudo definido, mas Notre Dame realmente teve muita coisa, muito processo envolvendo isso aí tudo durante toda a história. É claro que é até difícil de definir em quanto tempo que ela foi construída, né? Mas agora, inclusive, vai começar essa nova fase que tem que ser acrescentada em todo esse processo. Então, a antiga igreja, que foi de 528, tá? Que foi a igreja que estava lá antes, na Saint-Étienne, e aí foi justamente, aí depois eles começaram o processo em 1163, com a construção de Notre Dame, certo? Com o Maurice de Sully, que foi um bispo na época, o bispo de Paris, e ele viveu de 1105 a 1196. E tem muitas homenagens também. É um nome que é marcante. Esses nomes, ó, esse Maurice de Sully é um nome marcante para a catedral. Alguns nomes que eu for marcar aqui com vocês, vocês tentem guardar, porque são nomes que vão aparecendo durante, mesmo depois, tem muitas homenagens de esculturas, tem, por exemplo, o nome de um dos sinos da catedral é de Maurice de Sully, não é? Tem vários lugares que mencionam esse nome. Quando vocês vierem aqui a Paris, vocês vão ouvir falar, porque foi quem colocou a primeira pedra mesmo, né, da construção. Então, ele tem uma importância muito grande para a catedral, né? Para a história da catedral, consequentemente também para a história da França, né? Notre Dame já é claro, não tem como, né? Ela é patrimônio mundial da Unesco, tá? Foi declarada patrimônio mundial da Unesco em 1991, mas muito antes disso, já no século XIX, já era protegida como patrimônio mundial, tá? Então isso, sem dúvida, é algo assim que não tinha como não tinha como ser diferente, né? Uma obra-prima da arquitetura. E aí vamos tentar só conhecer alguns eventos que se passaram em Notre Dame, né? Teve muitas recepções de papas, muitos papas chegaram até Notre Dame. Eu vou destacar os últimos mesmo, que foram importantes aqui já na nossa era, né, contemporânea. O Papa João Paulo II, por exemplo, teve em Notre Dame 2 vezes, inclusive tem ainda, né, uma estátua, uma escultura do Papa João Paulo II na fachada sul, tá? Na fachada sul tem lá uma escultura do Papa João Paulo II. Ele teve lá em 1980 e 1997 também, teve em 2 ocasiões. O Bento XVI esteve lá também em 2008, para começar as comemorações de 850 anos, certo? Em 1431, o processo foi justamente o ano que morreu a Joana d'Arc, né, que foi em 1431. Justamente eles iniciam lá em Notre Dame também um processo de reabilitação de Joana d'Arc, tentar o início de um processo de reabilitação da Santa Joana d'Arc. Muitos anos depois foi beatificada, isso foi em 1909, né? Beatificada
pelo Papa Pio X, na Catedral também de Notre-Dame. Lá também tem uma escultura muito bonita da Santa Joana d'Arc. Acho que eu vou mostrar também daqui a pouco. Carlos VII, que foi o rei, preste atenção nisso aqui, Carlos VII foi o rei da época da Joana d'Arc, que ela, inclusive, coroou, não é, na Catedral de Reims, certo? No período lá da Guerra dos 100 Anos. Mas depois ainda da morte de Joana d'Arc, Carlos VII, ele toma Paris apenas em 1447. E aí ele faz uma grande cerimônia também na Catedral de Notre-Dame. Então esse é um fato histórico que envolve também a Guerra dos 100 Anos, que é muito importante. Interessante também que o rei Henrique VI da Inglaterra foi coroado em Notre-Dame, num período, acho que eu vou mostrar isso também aqui, isso, foi em 1431 também. Ele teve a coroação do Henrique VI da Inglaterra. Só que justamente estava a França em guerra ainda com a Inglaterra, e nesse período ele praticamente não foi reconhecido como rei, mesmo tendo sido coroado, ele era o rei da Inglaterra, porque em 1429 já tinha sido coroado o Carlos VII lá em Reims. Foi um momento ali realmente que ainda tinha muito conflito em relação até o final dessa Guerra dos 100 Anos, que é muito interessante também, depois a gente faz uma live especial sobre isso aí, né? Bom, na Revolução Francesa foi propriedade do Estado durante um período, né? E é bem interessante depois eu falar também sobre a Revolução Francesa, que pegou a catedral e massacrou. A catedral sofreu muito nesse período, nós vamos falar melhor daqui a pouquinho. Teve a autocoroação de Napoleão, eu vou explicando aos pouquinhos essa parte aqui. Muito bem, deixa eu agora falar então dessas medidas aqui, vamos primeiro nas medidas. Ela tem uma superfície total de 6.000 metros quadrados. 6.000 metros quadrados, um comprimento de 127 metros, uma largura de 48 metros. A altura das torres é 69 metros de altura. Né? A largura da fachada é de 43,5 metros, da fachada principal. A altura da fachada sem as torres é de 45 metros, tá? A altura da fachada sem as torres no total dá 69 metros. Aí vocês têm o comprimento do coro, não é? São 38 metros, o coro, eu até coloquei isso aqui para mostrar para vocês melhor o que é o coro, que é isso daqui, peraí, deixa eu mostrar aqui, essa parte aqui, né, que é o coro, ó. Aqui, essa parte aqui, o coro é a área colorida aqui, tá? Ela tem 38 metros, que é essa parte onde tem o altar e tudo mais, né? Tem também o comprimento da nave, então aqui eu represento também aqui a nave, olha essa parte toda aqui, que é o corpo todo da igreja, né? Que são 60 metros. Tem também aqui o comprimento do transepto, esse aqui é o transepto, ó, que é 48 metros. A largura do transepto, 14 metros. Número de janelas, 113 janelas. Número de colunas e pilares, 75 colunas e pilares. Superfície interior, 4.800 metros quadrados. Superfície total, 5.500 metros quadrados. Aqui a superfície global deve estar também colocando ali o jardim ali perto, alguma coisa, né? Mas a superfície mesmo total da catedral é de 5.500 metros quadrados de área construída. Diâmetro da rosácea oeste, 9 metros e 70 centímetros. E o diâmetro das rosáceas norte e sul, 13 metros e 10 centímetros. Olha só, nós temos então 3 grandes rosáceas principais. Nós temos a oeste equivale à da fachada principal,
que é a fachada que a gente vê de frente mesmo da catedral, tá? Sempre a gente vai considerar a oeste, que está aqui claramente também no desenho, né? A oeste. Deixa eu dar um aumento aqui para vocês verem. Leio. Então, seria a rosácea que está aqui, ela é menor, e as outras duas ficam aqui nas laterais, certo? Essa rosácea que é menor, que está aqui voltada para o oeste, é que está justamente voltada de frente para o pôr do sol. O pôr do sol acontece oeste. Então, quando você entra na... Exatamente. Quando você entra na catedral, você está de costas para o pôr do sol. O pôr do sol que representa o quê? Representa o fim, seria a morte, seria sempre, né, nesse sentido. E você deixa isso para trás e entra justamente na direção do nascer do sol, não é? Então isso tudo é muito bonito, muito simbólico também, como isso ilumina de forma diferente a catedral nos horários do dia, né? Isso é importante. Bom, e as outras rosáceas, né, que representam no norte e sul. Nós vamos mostrar também um pouco mais detalhes, tá certo? Para você, outras medidas, né? Nós temos um sino, que eu vou falar muito dele também, que é um maravilhoso sino Emanuel, não é? Que ele fica na Torre Sul, e aí você já começa a imaginar que é a torre mais próxima do lado do Rio Sena, é o segundo maior da França, ele só perde para um sino que tem na Basílica de Sacré-Cœur, em Montmartre, tem um sino ainda maior do que esse, que é o Emanuel. O Emanuel tem 13 toneladas no total, vou falar ainda melhor um pouco mais para frente sobre ele, e só o badalo dele, para vocês terem uma ideia, tem 500 quilos, tá? Muito bem. Tem também, para você subir na torre, você precisa subir 422 degraus, né? É uma subida bem penosa, bem difícil, tá? Tem também a agulha, né? A agulha 96 metros de altura. O maior órgão da França, com 8.000 tubos, né? Daqui a pouco também a gente vai ver algumas imagens. 13 milhões de visitantes por ano, tá? 13 milhões de visitantes por ano. É o monumento mais visitado, era, né, no caso, isso em 2018, da França. Toda a França, o monumento mais visitado era a Catedral de Notre-Dame de Paris. 30 mil pessoas por dia, 13 milhões por ano, tá? E com 29 capelas, 1.000 metros quadrados de vitrais. Impressionante, né? Bom, então mais alguns números aí que eu mostrei para vocês, certo? O que agora eu gostaria de mostrar? Alguns detalhes. É claro que hoje eu vou mostrar, ainda não vou conseguir entrar em todos os detalhes dos vitrais, das esculturas, das pinturas, não tem como. Isso aos pouquinhos a gente vai vendo em outras lives, porque é coisa demais, né? Mas eu acho que dá para a gente pelo menos ainda pegar bastante coisa, mesmo que seja um pouco superficial. Vamos lá. Eu quero mostrar agora a questão dos portais. Vamos aos portais. Nós temos 3 portais principais na frente da catedral, né? Na fachada oeste. Eu acho muito interessante porque realmente os portais, tudo na catedral, gente, a gente tem que imaginar que na época as pessoas eram analfabetas, né? Então, tudo na catedral conta história. Tudo, absolutamente tudo, né? Se a gente for analisar todos os detalhes, a gente vai ver muita história. Esse é o portal da Virgem, que ele fica na parte esquerda, na fachada principal, que é a fachada oeste, é o portal da Virgem, certo? Então aí vocês estão vendo a coroação da Virgem,
interessante o seguinte, cada portal tem uma data também que foi executado. Esse do Portal da Virgem de 1210 a 1220, tá? Que foi a construção dele. Nós temos aqui alguns personagens. Aqui você tem, por exemplo, o Constantino, que foi um imperador, né, do Império Romano, Constantino. Você tem aqui Saint-Denis, que foi um Constantino, inclusive, um imperador católico, que realmente foi muito importante para a história do catolicismo. Saint-Denis que está segurando aqui está segurando a cabeça, vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é um anjo, esse aqui é um outro anjo, não tem identidade, né? Mas Saint-Denis, sempre quando vocês verem um santo segurando a própria cabeça, tá? É o Saint-Denis, que ele foi martirizado, né? Ele foi decapitado lá na região, inclusive, lá de Montmartre, né? Então tá aqui. Do outro lado, você tem aqui também São João Batista, é esse primeiro aqui, Saint-Étienne, que é uma referência à antiga igreja, né? Santa Genoveva, aqui, ó, a padroeira de Paris, tá? Tá aqui também. E São Silvestre, esse último aqui, certo? São representações de santos e algumas, enfim, histórias bíblicas, né? Eu queria dar, na verdade, um destaque. Esse é o portal da Virgem. Deixa eu mostrar agora o portal do julgamento, que é o portal central, portal do julgamento, tá aqui. Então, aqui vocês estão vendo também Jesus enquanto, né, no juízo final, ele mostrando inclusive as chagas, tem inclusive referências dele na paixão, né, da paixão de Cristo, né? E aqui os anjos que estão do lado dele, tem um aqui segurando uma cruz, que são elementos da paixão de Cristo, e o outro aqui está segurando uma lança, né, com os pregos também na outra mão, que foram usados na crucifixão, tá? Aqui você tem Nossa Senhora de joelhos de um lado e São João Batista do outro lado. Aqui você tem também São Miguel, com uma balança nas mãos, como que medindo ali os pecados, né, das pessoas, colocando na balança quem que vai para o céu e quem que vai para o inferno. À direita de Deus, né, que está aqui na nossa esquerda, no caso, que a gente está vendo de frente, é as pessoas que estão sendo salvas e indo para o céu. À esquerda de Deus, as pessoas que estão se perdendo e indo para o inferno, né? No juízo final também a referência da ressurreição. Então essas pessoas aqui todas também simbolizando que estão se ressuscitando, né? Para serem julgadas no juízo final. E aqui você vê pessoas de todo tipo, desde reis, papas. Tem até um personagem, não vai dar para ver aqui, eu tentei achar, que representa a África, os africanos, enfim. Tem o que é raro, raríssimo de ver isso representado naquela época, que eles nem sabiam muito, pouquíssimo, né, da existência dos africanos. Tem os anjos com as trombetas do Apocalipse, né? Bom, aqui, mais uma vez, a figura de Jesus, enquanto também do juízo, né? Aqui a gente tem... sim, isso aqui é muito interessante, olha só. Aqui são os 12 apóstolos, né? Vocês estão vendo 6 de um lado, ó, 6 do lado. Inclusive está aqui o São Pedro, né? Segurando uma chave aqui, tá? E do outro lado, os outros 6 apóstolos, tá vendo? Jesus aqui no meio. Deixa eu tentar até perder aqui o zoom.
Observem uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo destacar isso aqui. Eu vou tentar passar de novo os apóstolos. Então, vocês conseguem reconhecer aí Pedro, então, igual eu falei aqui, e aqui os outros 6 apóstolos. Judas está aqui, tá vendo? E o que que a gente observa de Judas em relação aos outros apóstolos, né? Observem o seguinte: todos os apóstolos estão com a cabeça inclinada, meio que olhando para Jesus, tá vendo? Olha, esse que está com a cabeça um pouco baixa, mas está ainda virado para o ângulo, está mais inclinado para Jesus. Mas, olha aqui, ó, Judas é o único que está voltando a cabeça contra Jesus. Muito interessante, tudo tem realmente um simbolismo, né? Incrível, 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 incrível. Agora eu vou no outro portal. Marcel tá aí comigo? Cadê o Marcel? Fala assim, tô aqui, Leandro. Deve estar, né? Esse é o portal de Santa Ana. Ótimo, Marcel tá aí comigo. Marcel, você sabe a origem do seu nome? Sabe alguma coisa ou não? Eu tive uma feliz descoberta, né? Que São Marcel é um dos padroeiros de Paris. Você sabia disso, Marcel? E nesse portal de Santa Ana, este personagem que está aqui no meio do portal, esse é o portal que geralmente o público entra, tá? É o portal que geralmente o público entra por essa porta. Eu vou me ater um pouquinho mais a esse portal. São Marcel, esse personagem que está no meio aqui, ó, que eu estou mostrando ele mais assim, é o São Marcel, que foi o 9º bispo de Paris, da história de Paris, tá? Então ele foi um dos padroeiros de Paris. Interessante isso, viu? Muito, muito interessante. Um dos protetores de Paris, juntamente com Saint-Denis, também é considerado um padroeiro de Paris, que é aquele que eu mostrei sem a cabeça, tá? Que foi martirizado, que tem lá a Basílica de Saint-Denis, tá? Que ele teria sido martirizado, igual eu falei, no Monte de Montmartre, e teria caminhado com a própria cabeça, segurando a própria cabeça, até o local onde está atualmente a Basílica de Saint-Denis, que é por isso que tem esse nome, tá? Ele foi com a própria cabeça caminhando até a Basílica de Saint-Denis. Então você tem Saint-Denis, você tem a Santa Genoveva, também padroeira de Paris, e São Marcel, nesse portal da Santa Ana, que é o portal que fica mais à direita, tá? O primeiro que eu mostrei fica mais à esquerda, fica à esquerda da fachada. O do juízo final é no meio, que eu acho fantástico, né? Inclusive, não falei as datas. O do julgamento é de 1220 e foi construído em 1220 e 1230. E o da Santa Ana é 1200. Ele, inclusive, é o mais antigo. Esse do portal da Santa Ana, tá, Marcel? Então, quando você voltar aqui a Paris, você dê uma atenção especial a esse portal aí, que é o portal de Santa Ana. E é tão interessante, e tem uma outra homenagem também a São Marcel nessa catedral. Um dos sinos da catedral, porque a catedral não tem só o sino Emanuel, não. Pra vocês terem uma ideia, tem 20 sinos na catedral de Notre Dame, tá? Um dos sinos tem o nome também de Marcel, tá? Muitos desses sinos tomam nomes de personagens da história da França que marcaram, como também Saint-Denis, não é? Tem um sino lá, o próprio o primeiro que colocou a primeira pedra, que é o Maurice de Sully, também tem um nome de um sino. Muito bem, então o que acontece? Aqui nós temos, esse portal em especial, ele tem uma história que não é oficial, tá?
eles falam que tem uma história em relação à pessoa que começou que foi quem ficou encarregado de fazer a parte da porta. Tá vendo aí os detalhes da porta? Isso aí, os estudiosos que sabem sobre isso daí com detalhes, né? Eles falam que isso foi um trabalho primoroso, muito primoroso, que isso aí é um negócio, uma coisa de louco, que mesmo hoje o pessoal não consegue fazer, e realmente tem muitos detalhes, muitas coisas, né? Negócio realmente que a gente vê que é magnífico, que é belíssimo, que a pessoa que se empenhou em relação a esse trabalho aí, que é um trabalho artesanal fantástico, né? Isso para a época, inclusive, original, aí que vocês estão vendo. Ele teve que fazer um pacto com como é que chama, né? Lá, eu não quero falar o nome, você sabe quem que é? Um capeta lá, o diabo. E aí, eu não sei por que ele fez isso, seria mais fácil ele ter feito um pacto com Deus, né? Estava fazendo uma construção. Contam essa história, isso é fora do oficial, tá? Inclusive, eu não encontrei fontes oficiais que dão essa história como real. E aí o sujeito conseguiu terminar esse portal aí, graças a esse pacto que ele fez e que, enfim, ficou famoso, o pessoal gostou muito e tal, mas que pouco tempo depois ele morreu de forma misteriosa, só se fala isso, que para mim também não significa muita coisa. Mas para criar um certo mito em torno desse portal, eu acho que para chamar atenção, mas essa história foi criada para chamar atenção para a beleza realmente dos detalhes, que é muito bonito, tá? Especificamente eles falam do Portal de Santa Ana, mas os outros também têm detalhes assim maravilhosos. Aqui vocês têm uma galeria dos reis. Existem aqui 28 reis, 28 estátuas de reis, que na verdade não eram. Isso foi destruído na Revolução Francesa. Eles degolaram várias dessas estátuas aí, e algumas das cabeças estão no Museu de Cluny, que é no Museu da Idade Média, que fica, né, em Paris, no centro de Paris. Mas, na verdade, não eram reis da história da França, porque o pessoal foi aí e degolou essas estátuas porque achando que eram reis da história da França. Não, são reis da Judéia, né, são 28 gerações de reis da Judéia antes de Cristo, tá? Que foram ainda... então, quer dizer, não tem nada a ver com a monarquia francesa, mas eles, né, destruíram isso aí. Não só isso daí, tá? A Revolução Francesa destruiu muita coisa da catedral. Muitas esculturas, a parte, inclusive, dos portais ali que eu mostrei, essas esculturas todas foram restauradas no período que foi também restaurado, como eu vou falar daqui a pouquinho melhor, né, que foi com o Viollet-le-Duc, que foi quem construiu a agulha, né? Realmente foi um período dramático na Revolução Francesa, né? Dizem que pegaram a catedral até para guardar, fazer depósito de coisa, sabe? E guardar lá, ser estábulo. Eu não sei se chegou a esse ponto, pode ter chegado, mas por um período também ela acabou se tornando um templo meio que pagão, sabe? Depois da Revolução Francesa. E só com Napoleão Bonaparte é que ela resgatou as origens com o catolicismo. Que Napoleão ainda queria ser coroado numa catedral católica, tá? Mas que foi bem interessante a questão de Napoleão, nós vamos falar também daqui a pouquinho, né? Então, o que acontece? Depois da Revolução Francesa, né, teve esse período que ela foi, inclusive, chamava Templo da Razão, Templo da Razão, muito para essa linha do paganismo mesmo, tá? E aí só no iniciozinho do século XIX que ela conseguiu resgatar ainda as origens com o catolicismo, né? Vamos entrar? Vamos ver então um pouquinho essa visita virtual. Ó, a gente está agora entrando
E é interessante porque realmente a gente consegue fazer um 360, olha. Olha como é interessante a gente ver do piso, né, todo em xadrez, até o teto, né. Então, vamos lá, vamos seguir. Ali na frente a gente consegue ver já o altar, né. E quando a gente chega aqui no transepto, a gente olha para cá, você vê a rosácea, isso aqui está noturno, né, então não dá para ver a rosácea iluminada, né. Essa aqui então é a rosácea sul e a outra a rosácea norte. Essas 2 rosáceas, elas contam, ah, o Antigo e o Novo Testamento, tá. E um dia eu ainda vou vir fazer uma live também só pegando mais esses detalhes, mostrando os detalhes da rosácea, não vai dar pra gente ver isso aqui hoje. Eu sou realmente muito comigo tem que ser assim, o meu tempo é mais devagar mesmo, né. Aqui o altar que depois as imagens circularam muito do altar, já quase cheio aqui de entulho, aqui de coisas, né, madeira que caiu e tudo mais, mas é um altar muito bonito, mas assim, nada também muito estrondoso, mas bonito, olha, a gente vê até o teto, né. E é claro, a gente entra no gótico, e a sensação do gótico sempre é essa, né, de nos remeter para cima, né. O gótico é para elevar mesmo o espírito. E esmagador, né, porque a gente se sente uma formiguinha mesmo dentro dessas igrejas, dessas catedrais. Mas é essa mesmo a intenção, da gente se reconhecer quanto criaturas, né, e diante a grandeza de Deus, né. Bom, aqui, tem representações, várias representações, passagens bíblicas, né, e também isso é muito interessante, porque sempre aquela coisa de mostrar através das imagens, porque não tem as pessoas não tinham eram analfabetas, não tinham outra forma de conhecimento, né. Olha que imagem impressionante, impactante mesmo, de toda a catedral, do corpo, da nave, o transepto, o coro, tudo magnífico, uma viagem em realidade virtual. Se você tiver o óculos da realidade virtual, você coloca esse vídeo aí, você vai ter uma experiência bem legal. Aqui também circulando pela essa parte superior, né, aqui ainda por fora, olha, eles fizeram até um passeio aqui também por fora, entre os arcos botantes. Aí mais vitrais. Bom, nesse período ela estava começando a ter uma reforma, né, e que, foi por conta dessa reforma que provavelmente aconteceu o incêndio, né, ainda não tem outra versão, tá. Foi alguma coisa que aconteceu, uma faísca ali, ou então não se sabe, né, se alguém jogou um cigarro, alguma coisa que começou o incêndio. Tinha muita gente que trabalhava ali e tal, então foi acidental. Realmente, a versão que eles mais aceitam aqui é essa, tá, sem muita teoria de conspiração. Tem muita gente que levanta um pouco isso, né. Esse ângulo, para mim, é o mais bonito da lateral, né, sempre é muito bonito, da catedral, né. Aqui vocês veem, por exemplo, ó, tem o rio Sena, que eu já
várias vezes eu fiz esse passeio aqui, né, nessa margem do rio Sena, dá para ver até a torre lá no fundo. E é o ângulo mais bonito, sem dúvida, né? Vamos continuar aqui, vamos ver o que mais que esse passeio pode nos oferecer. Então aqui, observem, tinha muita obra já sendo realizada, muita coisa sendo realizada, a obra estava... E eles retiraram, a sorte foi essa, tá? Tinha 16 estátuas em torno da agulha, que eram dos apóstolos e mais outras figuras, anjos, em bronze. A sorte que dias antes do incêndio acontecer, foi muita sorte mesmo, eles tiraram essas esculturas para continuar o processo de restauração. Então essas todas foram absolutamente preservadas, né? Bom, vamos falar agora um pouquinho dos sinos, né? O Emanuel, igual eu mostrei agora há pouco, é um dos sinos, tá? Existem, na verdade, 20 sinos na Catedral de Notre-Dame. Na verdade, antes do Emanuel, já tinha um outro, que era bem do início, já do século XIV, se chamava Jaqueline, tá? Na verdade, a Jaqueline foi um presente de um irmão do bispo da época, e aí ele colocou esse nome por conta da mulher dele. Sempre esses sinos têm que ter um nome, e aí colocaram isso daí. Bom, aí depois ele acabou sendo fundido, esse da Jaqueline. Eles faziam muito isso, fundia, depois transformava em um outro sino, às vezes maior, foi fundindo e tal, até chegar no século XVII, no período de Luís XIV, tá? 1683. Aí o Luís XIV deu o nome de Emanuel, e também ele na verdade tinha dois nomes, ele tinha Emanuel e tinha Maria, por conta da mulher do Luís XIV, que era Maria Teresa da Áustria. Mas acabou ficando mais popular o Emanuel, tá? Foi batizado também por Luís XIV, que foi quem financiou, de fato, ele pegou, na verdade, o sino anterior, aumentou ainda o peso, o tamanho do sino. Pra vocês terem uma ideia de comparação, esse tem 13 toneladas, os outros têm entre 2 e 3 toneladas. Só para vocês terem uma ideia do tamanho desse sino, né? Então, na verdade, o que acontece? Esse sino só toca em ocasiões muito, muito especiais. Ele toca quando tem visita de papa, tá? Ele toca em grandes festas da igreja, quando tem também a morte de um papa ou uma eleição de um novo papa, tá? No final das guerras, né? Final da Primeira Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, até com a queda do Muro de Berlim também tocou o sino, né? Tocou também nos funerais, agora mais recente, a primeira vez que ele tocou depois do incêndio foi nos funerais de Jacques Chirac, o antigo presidente da França, tá? Isso foi no dia 30 de setembro de 2019, foi a primeira vez que ele tocou depois do incêndio. Ele tocou, os funerais estavam saindo, os funerais do Jacques Chirac foram, na verdade, nos Invalides. Mas mesmo assim, eles tocaram lá na Notre-Dame, tá? E tocou o sino também no aniversário de 1 ano do incêndio. Vamos colocar, inclusive, aqui, esse momento foi histórico, hein? Foi histórico. O sino, na verdade, pessoal, ele já foi motorizado, tá? Ele é isso que fala? Eu acho que é isso. O processo dele não era mais manual, até porque precisava de muita gente para tocar esse sino se fosse manualmente. Mas, por falta de energia por conta do acidente, eles precisaram de fazer ele manualmente mesmo, né? Então, vamos ver aqui juntos
esse momento, eu gostaria até que tivesse som. É um sino, inclusive, que tem uma pureza de som muito especial, tá? Ele realmente é um sino que os outros, inclusive, depois tiveram que ser trocados, sabe? Em 2019, não, bem antes. Depois eu ouvi ali a data. Eles tiveram que mudar, acho que 2013. Tiveram que mudar os sinos porque os outros sinos estavam destoando realmente do Emanuel, que tem um som muito puro. Então foi um momento televisionado. Deixa eu já colocar aqui o momento da... Esse foi... Vejam bem, esse foi o momento, então, que uma homenagem feita depois de 1 ano do incêndio, né? Homenagem não, uma lembrança de 1 ano do incêndio. Um sujeito só, o badalo, lembrando, tem 500 quilos e o sino todo tem... Eu mostrei isso na época, né? Eu cheguei a mostrar numa live. O sino todo com 13 toneladas. A espessura dele chega a 21 centímetros. Ele ficou tocando durante um bom tempo e eu fiquei morrendo de medo, porque eu fiquei pensando, logo 1 ano depois do incêndio, se essa vibração do som não pudesse também... eu fiquei com medo mesmo. Se essa vibração do som não pudesse prejudicar ainda ali a estrutura e cair ali naquela hora. Que bom, graças a Deus ainda tem então essa resistência em relação à vibração mesmo ali do som, né? Então é isso, tá aí o sino Emanuel, 1 ano após o incêndio de 15 de abril de 2019. Um momento realmente também muito emocionante e que chamou a atenção do mundo todo, não é? Eles realmente fizeram algo muito bonito, muito comovente, né? Em relação à Segunda Guerra Mundial, em especial, né? Inclusive o sino começou esse sistema motorizado, foi depois da Segunda Guerra Mundial. Até então era só manual mesmo. Em relação à Segunda Guerra, tem umas fotos interessantes de Charles de Gaulle em frente à catedral, tá? Um momento também muito especial para a história, né? Fotos marcantes de Notre-Dame ao fundo e mostrando ali aquele momento da Segunda Guerra Mundial, né? Paris foi tomada pela Alemanha por um período ali, período dramático, extremamente. Aí mais uma foto. Então, realmente são momentos impressionantes, né, da história, e como é algo realmente que é marcante, tá na alma do francês. Notre-Dame, mesmo para quem não é católico, mesmo para quem não é... A França é um país católico, então isso, sem dúvida, isso acaba fazendo um laço muito forte, né? Agora, mesmo para quem não é católico, as pessoas entendem muito isso. É um monumento que é como se fosse, né, uma convergência de coisas ali, até vir a Torre Eiffel. Notre-Dame era a grande protagonista de Paris. Não tem a dúvida disso. Hoje, a Torre Eiffel tomou espaço, mas vamos comparar. Eu tenho toda uma admiração, um carinho, um amor fantástico também pela Torre Eiffel, não estou questionando isso. Mas é incomparável, não tem como a gente comparar de importância esses dois monumentos, né?
E como que é grave a gente perder um monumento desse. É impressionante, não é verdade? É impressionante. Bom, eu falei inclusive desses momentos de restauração, né? Um grande momento de restauração para Notre-Dame foi no século XIX. Deixa eu ver aqui. Século XIX, vocês imaginam, Notre-Dame já tinha passado. Vocês terem uma ideia, Notre-Dame foi tão assim castigada na Revolução Francesa que depois Napoleão teve que, para a autocuração lá de Napoleão, que nós vamos falar daqui a pouquinho, Notre-Dame, ela teve que ser toda preparada, eles fizeram um revestimento todo de madeira, de tapeçarias, de coisas para esconder um pouco o estado calamitoso que estava Notre-Dame, para ter a cerimônia de coroação de Napoleão, que estava assim, caindo mesmo aos pedaços, né? E ali, a partir dali que ela voltou para a igreja, né, sentiu-se essa necessidade absurda, né, de ter essa nova restauração. Ela precisava muito disso. Bom, em 1801, então ela volta à diocese, né? E nesse período, inclusive, ela estava sofrendo ameaça de desabamento também, mesmo nessa época, depois da Revolução Francesa. Era tanta coisa que já demolido ali, tanta coisa que eles já tinham agredido a catedral, já tinha essa ameaça de desabamento. Por isso eu fico assim pensando tantas vezes que ainda se existe algum tipo de ameaça, porque não é possível passar por um incêndio desse, não é, ainda permanecer em pé. A gente espera que existam muitos estudos muito evoluídos ali para garantir que ela permaneça, porque, sinceramente, fica sempre essa coisa no ar. Será que ela pode se desabar a qualquer momento? Com tanta coisa que já aconteceu, né? E depois desse baque todo do incêndio, eu fico assim impressionado. Eu não deixaria mais tocar nem sino lá mesmo, não. Eu não teria essa coragem de ter tocado esse sino ali. Foi uma coragem tremenda. Mas é isso. Bom, em 1804, aconteceu então a coroação de Napoleão. Eu vou daqui a pouquinho, inclusive, mostrar o quadro, que eu acho que tem que ser contado mais essa história junto com o quadro. Em 1830, então vocês lembram também que foi uma grande revolução que aconteceu em Paris, né? Mais uma vez mesmo, olha para vocês verem, né? Paris a gente tem que contar a Revolução Francesa, teve esses dois momentos muito fortes, né, dramáticos aqui da cidade, da França. Primeiro foi realmente em 1789, né, que se estendeu ali alguns anos, né. Depois, 1830, que não foi muito tempo depois, né, que foi uma revolta muito forte também, né. E ali foi quando, inclusive, foi para derrubar o Carlos X na época, né? E mais uma vez, Notre-Dame, inclusive, sofreu até incêndio também, não nessa proporção, mas chegou a ser incendiada também nesse período de 1830, 1831. E nesse período aparece um personagem também que é muito ligado a Notre-Dame, muito forte. Será que vocês vão saber aqui quem que é o sujeito que realmente a gente pode falar assim o nome dele, que tem uma ligação muito forte com Notre-Dame nesse período aí de 1830, 1831 e que praticamente salvou a Catedral de Notre-Dame? E foi sim o Victor Hugo, né? O grande romancista, né, escritor Victor Hugo, que inclusive você pode visitar a casa dele, fica lá na Place de Vosges. Parece que está voltando. Isso aí, o pessoal já está colocando aí. Victor Hugo, que um dos romances que ele escreveu foi justamente Notre-Dame de Paris. Mas ainda não era o Corcunda de Notre-Dame, tá? Esse nome veio depois.
Dizem que ele se inspirou esse personagem de uma figura real, na verdade se inspirou, história fictícia, mas que teria sido algum sujeito que trabalhava ali e tal, e ele observou aquele sujeito e teve a ideia de criar o Vitor Hugo, que também seria corcunda, que trabalhava de alguma forma ali nas obras de Notre-Dame. É sem dúvida uma história impressionante, né? Assim, que fez muito sucesso, que envolve. Deixa eu colocar aqui só uma imagem aqui do desenho. Vamos aliviar um pouquinho aqui, olha que bonitinho. Eu não vi ainda o desenho, quero ver. Fiquei sabendo hoje com o Nandinho que tem esse desenho na Disney, né? Eu vou. Isso, Quasimodo, exatamente. O Corcunda de Notre-Dame, né? Que teria se apaixonado por uma cigana e tinham tem essa história, e ele teria sido perseguido e que, enfim, né, tem toda uma história, um romance ali por trás desse personagem, né? Ali, inclusive, ele está do lado de um gárgula, né? Que é isso, a Esmeralda, a Esmeralda é a cigana, né? Muito bem. E aí, então, essa história abateu muitos corações franceses, né? Que até então Notre-Dame, castigada, judiada, né? Aos poucos a população ia perdendo um pouco o interesse por Notre-Dame, natural, tanto descuido, tanta coisa. Tentem se inserir nesse contexto, né? Você ver Notre-Dame já é um monumento velho, era considerado já nesse período, estou falando um pouco depois da Revolução Francesa, que caiu muito o conceito de Notre-Dame, né? Nós tínhamos Notre-Dame edificando uma sociedade ali parisiense, tudo em torno de Notre-Dame durante séculos, ali durante a Idade Média, mas que com a Revolução Francesa, né, isso tudo veio abaixo. Nós tínhamos realmente um empenho, a Revolução Francesa teve, sem dúvida, um empenho muito grande em destruir os valores monárquicos e, ali agregado a esses valores monárquicos, também valores cristãos, valores da Igreja Católica Apostólica Romana, que eram os dois grandes poderes da época, não é? É o primeiro e o segundo Estado, era a monarquia e a Igreja. Então, quando isso tudo se deteriora e praticamente se ruína, né? A sociedade toda assiste aquilo e fica diante exatamente dessa situação. Quer dizer, para que nós vamos agora, inclusive, investir na igreja, né, na catedral? Já está praticamente encerrada a história de Notre-Dame. Via-se por esse lado. E a tendência, veja bem, isso que eu vou dizer agora é real, tá? A tendência era que realmente no início do século XIX, depois da Revolução de 1830, era fato. A Catedral de Notre-Dame estava com os dias contados. Com os dias contados, não tenha dúvida disso. Tá? E ali realmente o Vitor Hugo, né, num momento extraordinário de iluminado, né, que isso tem que ter uma luz, era uma grande luz, né, para tentar ali salvar ainda, percebendo esse valor todo de Notre-Dame, e para tentar salvar isso, né, veio com esse romance, que fez um grande sucesso, e conseguiu ali, então, atrair novamente as atenções para a catedral, né? Ali estimulando ali um novo processo de restauração. E aí, o ministro da Justiça e dos Cultos, em 1842, decide, junto com o governo da época, fazer uma grande restauração com fundos ali que foram sendo arrecadados e tudo mais,
em virtude de toda essa fama e toda essa mobilização em torno de Notre-Dame, ocasionado justamente pela divulgação da obra de Victor Hugo. Isso foi realmente fantástico, tá? E aí, em 1844, surge um outro personagem também, que é muito importante para a história da catedral, Viollet-le-Duc. Esse homem foi um grande personagem, um grande arquiteto, um grande artista, né, vamos dizer assim, foi escolhido, selecionado em 1844 para realizar essas obras todas de restauração. E aí vocês podem imaginar, realmente, o teto também já precisava restaurar muita coisa. Aí no teto, nesse período inclusive, porque na Revolução Francesa, lembram da agulha, a primeira agulha? Eles tiraram a primeira agulha, a agulha inclusive tinha sinos, né? Aquela agulha era na verdade né, campanário, né, que chama, onde coloca os sinos. E aí eles desmontaram aquilo ali simplesmente para pegar os sinos e transformar em arma de guerra, em canhões lá, qualquer coisa, tá? Então desmontaram aquela agulha. Depois, ficou um período, né, quase 100 anos, né? Um período, não chegou a 100 anos, mas ficou um período ali sem a agulha, sem nenhuma agulha, né? Inclusive tem uma foto de uma obra, depois eu vou mostrar para vocês, que pega esse período aí. E aí eles tiveram essa arrecadação, foram 5 milhões de francos da época, no ano de 1845. Começaram uma reforma que durou 8 anos. E ali sim construiu a agulha, mas não foi só a agulha realmente, não. Todos os reis lá que tinham sido destruídos na fachada, a parte dos portais, os vitrais, não é? Muitos vitrais são originais, mas muitos também foram desse processo de restauração, tá? Então não tenho dúvida que esse momento ali foi um momento muito importante nesse processo todo, a restauração de Notre-Dame de Paris. Muito bem, vamos às relíquias agora. Vocês estão vendo aí agora um relicário belíssimo. Isso tudo que vocês estão vendo ali é ouro, né? Ouro com esse vidro aí. Mas o mais precioso é o que está dentro, infinitamente mais precioso. Nós temos ali a coroa de espinhos, fragmentos da coroa de espinhos de Jesus Cristo. Aí muita gente vai começar a se questionar, mas como, Leandro? Mas não é possível uma coisa dessa. Eu nunca fiquei sabendo disso. Ou então eu não consigo acreditar, porque isso é impossível. Quem é que foi guardar essa relíquia? Como é que isso é possível? Acreditar, às vezes, para muita gente é uma dificuldade. Mas eu acho que a gente não tem que entrar nessa questão, certo? Eu vou contar aqui, inclusive, o máximo que eu puder, como é que essa relíquia chegou ali em Notre-Dame. Mas, independente de qualquer coisa, certo? Ter representações também é muito importante. Se de fato é ou não é, isso é uma outra questão que eu acho que a gente também nem há necessidade da gente avaliar. Por quê? Porque isso é questão de fé, isso vai, e aí não tem como a gente saber, tem coisas que são mistérios, que não adianta. Então, se a gente for perder essa energia sobre isso, não é? Você, não é, vai questionar não só isso, um monte de coisa. Então, tem coisas que eu acho que a gente não precisa questionar, não é? E ainda bem que a gente tem realmente, que bom que a gente tem isso, que a gente tem isso ainda para a gente poder contemplar de alguma forma, certo? Vamos lá, vamos entender a origem disso daí, né? Inclusive são fragmentos equivalem a 70 espinhos,
70 espinhos da coroa de espinhos. Na verdade, o corpo todo da coroa ali também existe ali outros elementos ali que não são os originais, que estão misturados ali juntamente com os espinhos, certo? Mas que são da mesma espécie do original. É como se fosse realmente o original, tá? Isso eu já estou falando no grosso desses galhos que vocês estão vendo ali. Tem muita coisa realmente que não é do original, mas existem sim os 70 espinhos que começaram a sua história em Jerusalém a partir do século IV. Eu não sou historiador, eu não verifiquei, não fui estudar a fundo. Gente, eu sou curioso, simplesmente, tá certo? Mas eu sou curioso e eu estou estudando aqui com as minhas possibilidades. Não sou um historiador formado, que eu fui lá, aprofundei sobre isso daí. Mas o que eu entendi foi isso. O que eu consegui encontrar foi isso. Isso começou a existem os primeiros registros desse culto a essas relíquias foi a partir do século IV. O que aconteceu da morte de Jesus, do terceiro dia, depois que veio a ressurreição, a Páscoa, né? Do que aconteceu com a relíquia desse instante da morte, né, até o século IV, aí eu não sei, não se sabe. O que se sabe, repito, é que começou os primeiros registros do culto, registros que existia esse culto, foi a partir do século IV. Então, do que aconteceu, a origem dessas relíquias, por que elas começaram a ser cultuadas? Isso realmente é inexistente. Ainda ninguém sabe, certo? Mas isso não descarta a possibilidade delas serem reais, certo? Mas o que vocês estão vendo aqui, isso é fato, é que essa relíquia que que estava à exposição em Notre Dame, que eu vou falar então mais detalhes, ela é a mesma que era cultuada a partir do século IV. Tá certo? Perfeito? Então, olha só, e aí como é que isso foi parar aqui? Isso estava sob o domínio de Constantinopla, do imperador da época, dos imperadores de Constantinopla, foi de Jerusalém para Constantinopla. E lá elas permaneceram até o império de Balduíno II de Constantinopla, certo? Que teve dificuldades financeiras, é o que eu vi, exatamente esse termo, né? Como? E vai e vende essas relíquias, é o único fato estranho que eu acho nessa história toda, não é? Porque, sinceramente, quem detém essas relíquias e sabe da veracidade dessas relíquias, não venderia por preço nenhum no mundo, mas vendeu. Então, essas relíquias foram adquiridas pela França, pelo rei da época, que talvez tenha até tido persuasão, né? Porque eu acho que foi algo que envolvia uma persuasão muito grande para convencer lá o Balduíno II a vender essas relíquias. E foi ninguém menos do que um santo, São Luís, o rei Luís IX da época. Isso nós estamos falando que aconteceu em 1238. Então, do século IV, estava em Jerusalém, foi para Constantinopla, deve ter passado aí por algumas mãos, enfim, né? Mas imperadores, chegou até o século XIII, foram vendidas para o Luís IX, certo? Bom, aí chega em Paris, por uma
por uma procissão no dia 19 de agosto de 1239. 19 de agosto de 1239. Chega, inclusive, essa procissão trazendo essa relíquia, não só essa relíquia, desculpem, tem que dizer também, tem mais duas relíquias que envolvem a paixão de Cristo. Não é só a coroa, esses fragmentos que são os 70 espinhos. Tem também um pedaço da cruz, da madeira da cruz, onde Jesus foi crucificado, e tem também um pedaço, um fragmento do prego, que teria também sido utilizado na crucifixão. São 3 relíquias, a gente chama que são as relíquias da paixão de Cristo. As relíquias da paixão de Cristo, certo? Mas a principal dela é a coroa, certo? Que, na verdade, são os espinhos da coroa. Sempre tem, são muitos termos que a gente tem que, né, ser claro nisso daí. Então, ele chega, e aí ainda não existia uma outra igreja extraordinária que foi construída para receber essas relíquias, que era a Sainte-Chapelle. Ainda não tinha sido construída nesse período, tá? Eu vou falar ainda sobre ela. Mas, então ele chega com essa procissão, e chega numa procissão de forma cerimoniosa, para vocês terem uma ideia, enquanto rei Luís IX, depois canonizado, o único rei da história da França que foi canonizado. E aí ele chega descalço, numa cerimônia ali ainda no Parvis de Notre-Dame, na entrada de Notre-Dame, não é? Ainda no início da construção, nós estamos falando ainda de 1239, né? A construção de Notre-Dame já estava bem edificada, mas não estava longe de ser finalizada. E ele descalço, num símbolo enfim, o simbolismo ali que estava trazendo de Jesus, que era um rei, o rei dos reis, e que viveu daquela forma, né? E com o manto, foi chegando, descalço, certo? Colocou essas relíquias depois dessa procissão, dentro da Catedral de Notre-Dame. Primeiramente, ela ficou na Catedral de Notre-Dame, né? A partir dali, ele foi construída a Sainte-Chapelle, que é uma igreja próxima também de Notre-Dame, lindíssima, toda em vitrais, já mostrei no meu canal, já mostrei várias vezes, construída com a finalidade de receber as relíquias da Paixão de Cristo. Inclusive, ela ficou um tempinho em Notre-Dame, depois ela foi também provisoriamente para a capela de Vincennes, né? Tem uma capela lá também em Vincennes, que é bem parecida, inclusive, com a Sainte-Chapelle, que ficou lá. Primeiro ela foi construída para ficar lá primeiro ainda, para ficar esperando na hora que fosse depois liberado lá a Sainte-Chapelle, ela ir para Sainte-Chapelle, né? E aí ela indo depois para Sainte-Chapelle, ficou um período lá, só que, é claro, depois de muito tempo, eles decidiram levar para Notre-Dame, porque Notre-Dame tinha mais estrutura para receber o público, porque ela ficava exposta todas as primeiras sextas-feiras do mês. Aí, Catedral Notre-Dame de Paris, a Santa Coroa de Espinhos e as Relíquias da Paixão. Veneração, primeira sexta-feira de cada mês, às 15 horas, nas sextas-feiras de Carême, não sei, às 15 horas. E as sextas-feiras santas da Quaresma, desculpa, nas sextas-feiras de Quaresma, às 15 horas, e as sextas-feiras santas, às 10 horas, e das 10 horas às 17 horas, né? Era um período maior, né? E aí, bom, isso aqui, inclusive, é interessante vocês verem aqui, olha, isso aqui é o fragmento do prego, né, que vocês estão vendo as 3 relíquias, e aqui o fragmento da cruz. Tem mais
Mais relíquias. Tem também esta relíquia que é muito interessante. Aí eu tenho uma dúvida, eu não sei, desculpe, eu não consegui pesquisar a esse ponto, não sei se foi essa túnica que São Luís usou quando ele estava nessa procissão. Eu acredito que sim, que tenha sido essa a túnica de São Luís quando ele vestiu para a procissão nessa cerimônia, chegando na Catedral de Notre-Dame, no dia 19 de agosto de 1239. O fato é que essa é uma túnica de São Luís, também mais uma relíquia também na Catedral de Notre-Dame, tá? E ainda tem também essa relíquia que é o relicário, né? Que tem também um osso, um fragmento do osso da Santa Genoveva, que é também uma das padroeiras de Paris, além de São Marcel, né? Agora eu sempre vou ter que lembrar isso daí, São Marcel e Saint-Denis. Bom, então, em relação ainda às relíquias da Paixão de Cristo, certo? Aí vai de cada um. Onde é que elas estão agora? Nem sei, viu? Isso daí, depois realmente do incêndio, eu acho que é até mantido num certo sigilo, eu não acredito. Às vezes falam que está no Louvre, tem gente que fala que está na Biblioteca Nacional, eu não acredito, eu acho que esse aí está em sigilo mesmo, é segredo, deve estar num super cofre e pronto. Não tem agora que mexer nisso, né? A não ser, não sei, em alguma ocasião ali eles devem fazer alguma coisa. Agora eu vou mostrar para vocês algumas obras que envolvem Notre-Dame, alguns quadros que Notre-Dame aparece, tá bom? Que tem a ver com a história de Notre-Dame. Aí vocês estão vendo uma pintura, na verdade não é uma pintura, na verdade é um desenho, né? Desculpa, que é de 1460, uma figura de Jean Fouquet. É um livro que chama, na verdade é uma página de um livro que se chama Livro de Horas. Esses livros de horas são livros das festas litúrgicas da igreja. Isso tem origem na Idade Média. Então aí vocês estão vendo Notre-Dame ao fundo, isso nesse período, né? Uma representação do século XV. E é bem interessante, vocês estão vendo ali em cima, olha aqui, ó, eu não sei se vai dar para vocês verem, não está tão nítido, né? Desculpem. Mas ali tem uma representação da mão de Deus. É uma mão dourada que está apontando para baixo. Essa mão de Deus está caçando os demônios. Olha os demônios aqui espalhados no céu, ó, vários demônios. E ali a mão de Deus é uma imagem até, eu acho tão interessante, é algo meio cinematográfico, né? É algo cinematográfico da época. Olha a imaginação do artista. Vocês têm que entender, se coloca nesse período, né? Como é que pode o sujeito pensar nisso? Já era o Spielberg lá da época, né? Incrível isso, incrível. Então vocês estão vendo aí a mão de Deus, é o nome da obra, inclusive. Deixa eu ver aqui. A mão de Deus na caça aos demônios. Dá para ver também nessa imagem aqui uma ponte, era a antiga ponte São Miguel, que tem tudo a ver também com a cena, né? Que é o maior inimigo dos demônios, né? Que era construída em madeira. Isso em 1408, essa ponte aqui. Esse outro aqui a gente vê também o plano de fundo. Dá para perceber ali claramente Notre-Dame lá ao fundo, tá vendo? Aqui é a alegoria dos 5 sentidos. Achei
tão interessante esse quadro, Alegoria dos Cinco Sentidos. A gente vê aqui nesse quadro os cinco sentidos. Você tem música, que é da audição, você tem o tato aqui, né? Sem entrar muito em detalhes, né? Você tem, que mais aqui? A comida, sugerindo também o paladar aqui. Enfim, tem tudo, né? Tato, paladar. Vamos aqui à próxima obra. Essa sim é muito famosa, né? A Liberdade Guiando o Povo. E essa obra, ela tem que estar realmente sempre, vocês têm que estar conscientes da importância dessa obra, a obra do Eugène Delacroix, de 1831, que retrata a Revolução de 1830 e não a Revolução Francesa, como muita gente acha, a alegoria da liberdade aqui, segurando a bandeira, né? Que lembra também muito a Estátua da Liberdade, enfim. Tem aqui também personagens do romance do Victor Hugo, que é do romance dos Miseráveis, não é o Corcunda de Notre Dame, dos Miseráveis. Se não me engano, esse menino aqui é um dos personagens do romance do Victor Hugo, e tem esse outro sujeito aqui também, parece que está entre os personagens. É uma cena dramática ali da Revolução, uma obra muito revolucionária, uma obra muito polêmica da época, muito, muito polêmica, enfim, e de importância extraordinária, está exposta no Museu do Louvre, e é uma obrigação também você passar no Museu do Louvre, você visitar essa obra, certo? E aqui, claro, que eu estou falando sobre Notre Dame, ela está discretamente aqui fazendo plano de fundo, as duas torres lá ao fundo de Notre Dame. Bom, essa obra é uma obra muito interessante que mostra o período da Revolução Francesa, quando Notre Dame se transformou no Templo da Razão, em 1789, que eu falei anteriormente para vocês, e vocês veem aí praticamente a catedral toda vazia, muita coisa se perdeu, todo o tesouro da época de Notre Dame, tinha muita coisa em ouro, muitas coisas preciosíssimas que se perderam na Revolução Francesa, não só da catedral, como de muita coisa aí, muitos castelos se perderam aí, muitas coisas, enfim. A Revolução realmente pintou e bordou nesse sentido. Bom, agora sim, chegamos no grande quadro da autocoroação. Na verdade, esse quadro ele representa a coroação de Josefine, né, que está ali de joelhos diante o Napoleão. Mas foi um momento também, esse momento foi um dos momentos mais marcantes que aconteceram na Catedral de Notre Dame, né? A coroação de Napoleão, de Jacques-Louis David, que é um dos maiores, também um dos maiores pintores da história da França. Essa coroação aconteceu no dia 2 de dezembro de 1804. Esse quadro está exposto no Museu do Louvre, e tem também uma cópia dele, realizada pelo próprio Jacques-Louis David, também no Castelo de Versalhes, tá? Um quadro magnífico lá também, do mesmo jeito. Gigante também, maravilhoso. E a coroação foi acompanhada literalmente pelo Papa Pio VII. Gente, vamos entender o seguinte: a coroação sempre se dava do Papa coroar o rei ou o imperador, certo? A Igreja Católica sempre tinha participação nesses processos de coroação, de consagração e tudo mais, e era sempre a figura principal. O Papa ali é o representante de Deus na Terra. Então, um representante de Deus na Terra. Então, quem deveria coroar o rei, não é? Era Deus pelo intermédio do Papa, que era o representante mais direto, vamos dizer assim, de Deus. Então, o que Napoleão fez nesse momento? Não é? Ele, além de se voltar de costas para o Papa,
certo? Fez o Papa chegar até Notre-Dame, né? Veio lá da Itália, chegou em Notre-Dame. Imagina as condições do Papa. A viagem do Papa não foi de avião, não. Foi uma viagem daquelas, né? Dias e dias e dias de viagem, penando para chegar. Chegou, inclusive, lá no castelo de Fontainebleau. Tem lá um quarto, não consegui visitar da última vez, mas foi o quarto preparado para receber o Papa Pio VII. Castelo dos aposentos do Papa do Castelo do Fontainebleau. E simplesmente ele tomou a coroa praticamente do Papa, das mãos do Papa, certo? E se autocoroou. Isso significando o quê? Que nem a igreja intermediava ele a Deus. Ele era, além do grande imperador, o representante também de Deus na terra. Tinha algo que estava ali consagrando, se consagrando, né, ele mesmo. Né? É algo realmente muito megalomaníaco já, né? Coisa louca, né? O baixinho era invocado mesmo. Vamos fazer ainda uma grande live sobre Napoleão. Tenha dúvida que isso aí nós vamos fazer também. Então, esse momento foi importantíssimo, importantíssimo na história da catedral. Essa cerimônia, inclusive, está aí no quadro, essa figura que está aqui no meio, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui onde meu mouse está mexendo, ó? Essa aqui seria a mãe, a Madame Mère, a mãe de Napoleão Bonaparte, que, na verdade, não estava presente na cerimônia de coroação, porque ela estava meio brigada com ele, porque ele estava brigando com o irmão. Briga de família, um barraco de família. E ela não foi, mas ele quis que o Jacques-Louis David representasse ela na cena, tá? Aqui tem alguns irmãos aqui, tem, enfim, pessoas aqui, todos aqui são personagens. Um dia a gente pode falar melhor sobre o quadro, mas a cena em si, ela não é da autocoroação, ela é da coroação da Josefine, que está aqui de joelhos. Então, além dele se autocoroar, também coroou a Josefine. Isso foi realmente um tapa na cara do Papa. O Papa é esse que está sentado aqui, ó, Pio VII. Não é esse aqui, não. Esse aqui eu acho que é o bispo, alguém assim. O Papa é esse que está sentado aqui, mais discreto um pouco, né? Ficou ali perplexo, perplexo. E uma coisa bem engraçada, no Museu do Louvre, tem um outro quadro do Papa na sala da autocoroação. Eu acho isso engraçado. Na sala onde está lá o quadro da coroação de Napoleão, em frente a esse quadro, tem um quadro de um retrato do Pio VII. Então eu fiquei, gente, mas colocaram o retrato aqui do Pio, o quadro aqui do Pio VII olhando, sendo humilhado pro resto da vida ali. Ele teve que olhar essa cena ainda dele ser humilhado. Bom, então esse quadro aí, não tenha dúvida também, é um dos grandes quadros do Museu do Louvre, um dos mais famosos do Museu do Louvre, tá? E tem que ser também contemplado aí por vocês. Indo lá no Museu do Louvre é obrigatório, tá? Obrigatório vocês visitarem esse quadro aí. Esse é interessante justamente. Esse aqui mostra a catedral sem a agulha, tá vendo? Justamente nesse período pós-Revolução Francesa, que eles tiraram a agulha, não é? Para fundir lá o chumbo que tinha na agulha, que para fundir também, tinha chumbo também na agulha, né? Na própria estrutura lá da base da agulha. E também os sinos. E aí para virar canhão. E aí foi justamente nesse período que começou o processo, logo depois, né? O processo de restauração do século XIX com o Viollet-le-Duc. Esse quadro foi 1860, está no Musée Carnavalet, e o autor é Emily Arros, como é que é? Arroir. Pronto. Deixa eu ver o próximo aqui. Ah, esse é muito legal. Olha aí, ó, Corcunda de Notre-Dame. Claramente aí dá para perceber
o Corcunda de Notre Dame. Sabe onde que está esse quadro aí? Muito legal, me lembrava desse quadro, sim. Esse quadro está na casa do homem, está na casa do Victor Hugo. Legal, né? É um quadro que se encontra na casa do Victor Hugo, na Place des Vosges, tá? Então aí justamente mostra o que nós já contamos, né, sobre o romance do Victor Hugo, que era a Notre-Dame de Paris, e depois se transformou no Corcunda de Notre-Dame, no ano de 1831. E sabe qual é o nome desse quadro? Muito bonito o nome, eu achei. Uma lágrima por uma gota d'água. Uma lágrima por uma gota d'água. A gente vê aqui a Esmeralda, né? A cigana, dando água para o Quasimodo. Aqui, o Quasimodo. Ele que foi julgado lá, foi perseguido pela forma dele diferente, e aí foi perseguido. Né? Quadro de 1903. Duc d'Olivier Merson, Casa Victor Hugo, em Paris. Aqui uma obra de Notre Dame também, no estilo pós-impressionista, né? Meio do pontilhismo ali também, com traços já de pontilhismo, de Maximilien Lucet, de 1901, está exposta no Musée d'Orsay. E aqui, Albert Marquet, já uma obra de 1902, está no Museu de Arte Moderna de Troyes. Esse já tem traços assim bem quase impressionista também, né? Foi uma catedral que tem até hoje, né? Não vamos contar 857 anos de existência. Então vocês imaginam quantos artistas pintaram Notre Dame, quanta gente explorou Notre Dame em filmes, em pinturas, em tudo, não é? Aí você chega à seguinte conclusão. Você fala, realmente, Notre Dame tem história. Tem história e imaginem se a gente tivesse realmente perdido isso. Se imaginem se a gente tivesse, graças a Deus. E a gente continua torcendo, rezando para Deus segurar lá as pedras de Notre Dame, deixar lá, como é que chama, os rejuntes lá das pedras, não sei como é que foi feito aquilo ali, tudo muito bem ainda firme, porque imaginem, né, quanta coisa realmente a gente teria perdido nesse incêndio, né? Obrigado, pessoal, obrigado, muito obrigado pelo carinho de sempre, tá bom?